Pessoal, boa noite a todos. Quero começar agradecendo a Paula Januzzi, a Fátima Miachusti por ter aceito o nosso convite. Essa é a nossa 23ª edição do Cinema e Psicanálise, a terceira edição desse ano. Antes da gente começar, eu vou só dar uns recados aqui. Pronto. Tá gravando. E Ah, sim, eu vou mandar para a senhora agora. Só um instantinho, por favor. Está chegando para a senhora agora. mutei a Diana aqui. Só dar uns recados para vocês aqui, ó, dos nossos eventos aqui da sociedade. A aula do curso de extensão, a evolução da técnica psicanalítica hoje, no dia 23, amanhã, né? Com o tema a experiência emocional como estruturante dos vínculos, com a Maria Cristina Dias. O workshop no dia 26 de setembro, Adolescência em Xeque, Pânico, Automutilação e Suicídio, com a Rossana e com o Dr. José Carlos Martins. E as inscrições para a próxima turma de formação também estão abertas. Vou começar também apresentando as nossas convidadas. A Fátima, ela é formada em letras, francês pela FMG, ela é artista plástica, produziu oficinas de arte, linguagem e criatividade na Universidade de Estrasburgo, na França. Atualmente ministra aulas de francês, história da arte e de mitologia através da arte. Paula Januzzi, ela é médica, psiquiatra e candidata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Ela é mestre em promoção da saúde e prevenção da violência. Cada uma vai ter cerca de 30 minutos para expor a visão, né, sobre o filme, e depois a gente vai abrir para o debate. Vou passar a palavra então para a Fátima, e fica à vontade, viu, Fátima? Pois não. Bom, boa noite a todos, e eu queria primeiramente agradecer ao Lucas e à Sociedade Brasileira de Psicanálise pelo convite que me foi feito para apresentar o Van Gogh, né? Que é um artista que foi um fenômeno na história da arte, um dos maiores pintores de todos os tempos e uma referência da história da arte ocidental, né? E o Van Gogh, eu vou... Um minuto. Aqui. Bom, vocês estão vendo Van Gogh, ele nasceu na Holanda em 1853 e morreu na França em 1890, ou seja, ele viveu 37 anos. Desses 37 anos, ele começou a pintar aos 27 anos, então a carreira artística do Van Gogh durou somente 10 anos. Em 10 anos, a produção do Van Gogh foi enorme, uma produção assim intensa e de uma força e de uma expressividade impressionantes, né? Eu vou começar lendo uma citação de um historiador de arte que diz: o mundo criado por Van Gogh não é nosso próprio universo terrestre. É um cosmo em perpétua evolução, em contínua renovação, está fora do tempo e do espaço, pertence ao domínio do maravilhoso e ultrapassa os limites de tudo que pode ser explicado. Então, o Maurice Servillas, com essa afirmação, ele só confirma a importância e a grandiosidade do Van Gogh como artista na história da arte, né? Agora eu vou mostrar aqui uma série de autorretratos que ele fez durante toda a sua trajetória artística. Durante essa década de criação, ele fez inúmeros autorretratos diferentes, em épocas diferentes, testando técnicas diferentes, então vocês vão poder observar alguns aqui.
vocês podem observar a diversidade de tratamento, de técnicas, porque o Van Gogh tinha uma liberdade de criação muito grande e a sua obra não foi compreendida, não foi aceita, não foi apreciada na época, mas depois o reconhecimento dele, do seu valor, foi assim, quase que imediato. Foi pouco depois da sua morte, ele já foi imediatamente reconhecido. Então, em pouco mais de uma década, Van Gogh criou mais de 2.000 trabalhos, entre desenhos, pinturas, aquarelas também, sendo que a maior parte de suas 860 pinturas a óleo foi realizada durante seus 2 últimos anos de vida. Quer dizer, quase que a metade da sua obra total foi realizada nos 2 últimos anos de vida. Realmente é uma produção assim intensa, né? Van Gogh nasceu na Holanda e na Holanda ele ainda jovem, ele trabalhou como escriturário e ele trabalhou numa galeria que vendia obras de arte, mas ele não se adaptou em nenhum desses trabalhos. Ele era filho de um pastor protestante, ele estudou um pouco de teologia e foi ser um missionário na Bélgica, na região das Minas, um missionário voluntário, mas também foi um trabalho que não deu certo. Ele retorna à Holanda, então, e em 1880, aos 27 anos, ele resolve se dedicar completamente à sua arte. Ele já admirava as obras de arte, já ia em museus, já se interessava, mas é aí que ele vai começar a desenhar e a pintar e vai tomar essa decisão de se dedicar completamente à sua arte. Então, na Holanda, ele então vai morar durante um certo tempo com uma companheira que se chama Cien, que posava para ele, e ele fez alguns desenhos muito expressivos dela. Eu vou mostrar 3 desenhos aqui. Ela estava grávida, mas ela posou para ele, e a gente pode ver a força da expressão desde o início, né? Quando ela teve o bebê, ele também fez uns desenhos, e aqui é um trecho de uma das cartas dele. Durante este inverno sombrio, este bebê foi para mim como que uma luz dentro de casa. A gente vê assim uma sensibilidade do Van Gogh, né? Ele se separou logo dessa mulher, mas continuou na Holanda e realizando suas pinturas, principalmente das paisagens locais, dos camponeses trabalhando. Era uma pintura mais escura, um pouco mais austera, mas ele tinha esse interesse grande pelos trabalhadores, pelas pessoas mais simples, os trabalhadores do campo e as paisagens mais rústicas. Então, essas são as primeiras obras, ainda na Holanda, que a gente vê já com uma característica, mas uma cor ainda mais sombria, né? Aqui é um jardim de tulipas na Holanda. E aqui é uma pintura que ele fez na Bélgica. E em 1800, não, antes disso, desculpa, o Van Gogh tomou conhecimento, ele fez conhecimento da obra de um artista francês chamado Jean-François Millet, que era um artista que o próprio Van Gogh denominava o Michelangelo dos camponeses, porque ele representava a sociedade rural francesa. Ele fazia pinturas de camponeses trabalhando. É um artista de uma geração um pouco anterior ao Van Gogh, mas que o Van Gogh admira muito, se identifica, e durante toda a trajetória do Van Gogh, ele vai reinterpretar, fazer a sua interpretação de várias pinturas do Millet. Desde essa época ele começa. Essa, por exemplo, é uma pintura, uma das mais famosas do Millet, que se chama Ângelus. É a hora que os camponeses param de trabalhar, às 6 horas da tarde, fazem uma prece, e é a pintura do Millet. Essa também do Millet, que são as respigadeiras, aquelas mulheres que catam as sementes depois da colheita. Então, inspirado nessas 2 obras, o Van Gogh faz a sua interpretação, que a gente já vê que já tem um traço próprio, uma cor própria,
mas a inspiração vindo do Millet, um estudo que ele faz a partir de um outro artista. E não só pinturas, né? Não só pinturas, mas ele vai fazer também desenhos inspirados nas pinturas do Millet e vai continuar na Holanda se dedicando mais a esse tema rural dos camponeses, uma camponesa varrendo, uma cabeça de uma mulher idosa, a cozinha no campo. São as pinturas que ele fez na Holanda, representando essa sociedade da época. A obra-prima do Van Gogh dessa época, que é muito conhecida, se chama Os Comedores de Batata, que representa uma família de camponeses. A gente imagina que após o trabalho, eles se alimentando, a gente pode perceber as expressões assim de cansaço, e a luz que ele introduz na pintura também aumenta a dramaticidade da pintura. Uma outra pintura muito conhecida dele, um tema banal, mas que ele representa de uma maneira muito expressiva, são os sapatos, seus sapatos. E, em 1886, Van Gogh vai para Paris. Por quê? Porque o irmão dele mais novo, o Theo, era 4 anos mais novo que o Van Gogh. O Theo trabalhava como vendedor de obras de arte na Casa Goupil, a mesma loja onde Van Gogh tentou trabalhar e não se adaptou. O irmão dele continuou lá. E, nessa época, o Theo estava em Paris, conhecia os artistas parisienses. Ele, então, convida o Van Gogh para ir lá e introduz Van Gogh no meio artístico de Paris. Era a época do impressionismo. Van Gogh chega em Paris, faz algumas pinturas e, pouco a pouco, ele vai conhecendo o grupo impressionista. O impressionismo, nessa época, já era um movimento aclamado, apreciado, admirado. Então, ele conhece Monet, Renoir, e começa a pintar um pouco influenciado pela técnica dos impressionistas, e vai começar a acontecer uma mudança na sua pintura. A paleta do Van Gogh vai clarear, os temas, ele vai usar assim, quase que os mesmos temas dos impressionistas, terraços, cafés, restaurantes, vai introduzir a cor local, por exemplo, aqui uma paisagem no outono, né? E, pouco a pouco, sua pintura fica mais leve, mais clara, mais alegre, e ele começa a se preocupar também em reproduzir a atmosfera, as variações da atmosfera, a luz do sol incidindo nas paisagens, né, que era o ideal impressionista, né? Então, ele sofre essa influência, faz pinturas muito bonitas lá, e ele experimenta técnicas que os próprios impressionistas criavam, como um pouco do pontilhismo. Ele faz as suas experiências dentro do que ele estava vendo, dentro do que era feito na França naquela época. Mas, e outra influência que ele sofre também aí em Paris é a do japonismo. Todos os artistas na época franceses tinham acabado de descobrir a arte japonesa, faziam cópias das estampas. Aqui nós temos 2 cópias de pinturas japonesas e um retrato que o Van Gogh fez do Père Tanguy, que era um marchand de arte, um retrato muito interessante, porque tem a figura, né, o retratado, e o fundo é todo preenchido com estampas japonesas. Então, é uma influência também que ele teve nessa época em Paris. Mas fez outras pinturas de flores. Aqui eu mostro um detalhe para a gente perceber a pincelada que começa a ficar mais solta, mais livre, mais gestual. Um quadro, uma natureza morta de flores muito alegre, com já texturas e pinceladas variadas. E esse foi o último autorretrato que ele fez em Paris. Por quê? Ele conheceu, além dele conhecer o grupo impressionista, ele conheceu 2 artistas que já representavam uma reação contra o impressionismo. Paul Gauguin e Émile Bernard,
eles já estavam um pouco cansados da fluidez etérea do impressionismo, daquela pintura mais difusa, mais vaga. Eles já estavam sentindo uma certa necessidade de uma pintura mais formal, com formas mais definidas, cores mais fortes. E o Van Gogh se identifica muito com o Gauguin, eles conversam muito, e a conselho do Gauguin, o Van Gogh sai de Paris e vai morar no sul da França. Ele vai passar 2 anos no sul da França, ele vai se instalar em Arles, e realmente essa vai ser a época assim, da grande obra do Van Gogh. É a hora que ele vai encontrar o seu caminho, o seu estilo, a sua maneira de representar. Essa é uma das primeiras pinturas que ele faz no sul da França. E uma coisa interessante que vai acontecer aí é a correspondência que ele vai ter com o irmão. Ele escreve para outras pessoas também, mas ele vai escrever 600 cartas para o Theo, e o Theo vai responder 40 cartas para ele. Nas cartas do Van Gogh, que funcionam, que são uma espécie de diário íntimo dele, ele não só descreve as coisas, as pinturas que ele estava fazendo, mas ele fala dos seus pensamentos, das suas reflexões sobre a arte. E quem lê as cartas, vê assim, uma extrema lucidez, uma disciplina e uma visão assim na frente, né? Uma visão assim na vanguarda da arte mesmo. Se a sua obra não foi compreendida, não foi aceita, ele mesmo fala, é porque ela vai ser aceita depois, pelas outras gerações. Ele tinha essa consciência. Aqui é a casa onde ele ficou alojado, ele ocupou um quartinho numa pensão, e é um quadro que ele fez lá da Casa Amarela, e como curiosidade, eu vou mostrar a foto hoje em dia. Atualmente essa casa não é mais amarela, e essa janelinha aqui em cima é a janelinha do quartinho que ele ocupava. Aqui tem uma placa falando, a casa é tombada pelo patrimônio histórico da França, e a placa explicando que foi onde ele morou. Ele fez, então, várias pinturas. No filme Portal da Eternidade, tem cenas muito bonitas, muito bem feitas, do encantamento dele diante da paisagem do sul da França. Quando ele vê a paisagem e ele sente aquela alegria, uma harmonia entre o artista e a paisagem, isso no filme eu achei assim, muito bem feito. E ele vai, então, pintar tudo. Ele vai pintar paisagens, interiores. Esse é o quarto dele. Esse é o retrato que ele fez da dona da pousada, com quem ele se torna um amigo dela. Um interior de café. E a gente já pode ver as cores mais vibrantes, mais fortes, inclusive assim, os raios das luzes. Ele já começa a representar com a sua emoção, né? É nesse momento que o Van Gogh acaba desenvolvendo rapidamente um estilo próprio e único de representação formal. Encantado pela paisagem e luz locais, seus trabalhos são ricos em amarelo, azul ultramarino, vermelho e cores mais vibrantes. A maioria de suas obras-primas datam desta fase em Arles, quando ele realiza incansavelmente centenas de obras, 200 pinturas e mais de 100 desenhos e aquarelas. Bom, eu vou mostrar algumas obras dessa época, um terraço de um café à noite, a gente vê o uso do azul, do amarelo forte, a representação das estrelas, né? Aqui, um pequeno riacho, onde a gente já sente a pincelada ficando mais tortuosa, mais movimentada. Ele vai encontrando a sua maneira de representar. Sempre buscando uma paisagem ensolarada, colorida, iluminada. E aqui eu vou mostrar para vocês uma pintura do Van Gogh que ele fez deste local. A foto foi tirada muito tempo depois, e na época que tiraram a foto, o trigo não estava tão amarelo, mas o Van Gogh pintou exatamente essa paisagem, e vocês vão ver o resultado, o que foi.
Vocês podem ver que tem umas montanhas no fundo, algumas casas, mas e na época foi essa a pintura do Van Gogh. Essa pintura é uma pintura muito interessante, porque mostra a disciplina do artista de observação de detalhes. Ele fez uma pintura com a perspectiva perfeita, a profundidade perfeita, e todos os planos são definidos com detalhes, e a gente vê uma observação minuciosa. E para fazer a pintura, antes ele fez um desenho, ou mais, não sei, né? Eu coloquei aqui uma citação dele, de uma das cartas: grandes coisas não se fazem por impulso, mas pela junção de uma série de pequenas coisas. Ou seja, é a observação dos detalhes, de cada minúcia, que vai formar o todo que é o quadro. Ele fez uma aquarela, um estudo também em aquarela. Então, nós podemos ver assim, que ele estuda o ângulo de uma maneira muito disciplinada, muito requintada, para depois fazer a pintura. Né? Não são todas as pinturas que ele faz dessa forma, mas essa pintura ela é especial. As ideias para pintar me vêm em abundância, e isto faz com que eu mesmo estando isolado ou não, eu não tenha tempo para pensar ou sentir. Estou feito uma locomotiva de pintar. Ele teve realmente em Arles uma compulsão de pintar. Ele pintou todos os dias e ele só pintava. Né? Aqui foi quando ele fez os girassóis. Aqui um vaso de amapolas. Outra pintura de girassóis, que ele fez muitas lá. Flores, flores e livros. Né? Aqui uma paisagem onde a gente vê como que ele experimentava maneiras diferentes, de formas diferentes. Ele era livre na experimentação dele. E ele continua fazendo os estudos, as interpretações das pinturas do Millet. Este é um detalhe de uma pintura do Millet, que é um semeador, um homem lançando sementes no chão. E agora vocês vão ver a interpretação do Van Gogh, já dentro de um espírito, de um gênero totalmente original dele, né? O semeador do Van Gogh e um sol atrás iluminando tudo. Aqui, uma outra pintura do Millet, que nessa época em Arles ele faz uma reinterpretação, chama a Méridienne, ou a Sexta, a hora que os camponeses, depois do almoço, dormem um pouco, né? Ele vai mesmo reproduzir os detalhes aqui da foice, os sapatos, uma carroça. Ele vai fazer a sua versão, da sua maneira, com o seu colorido, com a sua maneira de ver, com a sua emoção. Né? As duas pinturas. Uma outra que ele vai reinterpretar, chama Os Primeiros Passos. Ele vai fazer também a sua versão, usando os mesmos elementos, mas com a sua sensibilidade. Então, esse é um estudo que ele fez durante todos esses 10 anos de trabalho, de estudar a obra de um artista. Este quadro do Millet, A Noite Estrelada, influenciou muito o Van Gogh, inspirou o Van Gogh, e o Van Gogh fez um quadro, não foi uma cópia, não foi, mas foi uma inspiração. E a famosa Noite Estrelada do Van Gogh, que é a noite estrelada sobre o Ródano, onde ele representa ali as estrelas com seu brilho, né, da sua maneira. Numa de suas cartas, ele escreveu: quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas. Não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Então, assim, o ponto de partida foi A Noite Estrelada do Millet, mas o resultado foi uma pintura completamente diferente. E essa outra pintura do Van Gogh mostra como que a pincelada constrói a forma já com traços tortuosos, o que torna a pintura dinâmica, ondulada. Os céus de suas paisagens têm nuvens turbulentas, o sol e a lua espalham suas luzes com raios de pura cor amarela.
Então, o Van Gogh, assim, ele não só olha a realidade e reproduz, ele interpreta a realidade segundo o seu sentimento, a sua emoção no momento, né? Ele sempre fez retratos e admirou os retratos, admirava, gostava de fazer retratos. Não renuncio à ideia que tenho sobre o retrato, pois é uma boa coisa. E por isso, mostrar às pessoas que existe nelas algo além do que um fotógrafo com sua máquina pode revelar. É um retrato que ele fez de um carteiro lá de Arles, um outro retrato que ele fez de um poeta, e aqui um quadro que eu gosto muito, que são os grandes plátanos da região, são árvores enormes, ele fez de uma maneira muito expressiva também. E o Van Gogh foi interno, todo mundo sabe disso, ele foi interno e ele mesmo se internou voluntariamente 1 ou 2 vezes, mas durante seus internamentos ele continuou trabalhando, ele mesmo falava, eu não consigo viver sem pintar. Então eu separei aqui algumas obras realizadas em hospitais, um desenho que se chama O Desespero. Aqui é o jardim do Hospital São Paulo. Num trecho de suas cartas, ele diz, se você ouve uma voz dentro de você dizendo você não pode pintar, então pinte, e esta voz será silenciada. Aqui, uma árvore florida, né, no jardim do hospital. O interior de um hospital em Arles. A famosa pintura das íris de Van Gogh foi feita num período de internamento em Saint-Rémy, né? Aqui o jardim desse hospital de Saint-Rémy. Outro trecho de suas cartas. Sua profissão não é aquilo que traz para casa o seu salário. Sua profissão é aquilo que foi colocado na terra para você fazer com tal paixão e tal intensidade que se torna chamamento espiritual. O trabalho é uma necessidade absoluta para mim. A gente vê que a pintura era assim uma questão, o equilíbrio do Van Gogh, né? Era fundamental para o equilíbrio. Bom, todos sabem que o Gauguin visitou o Van Gogh em Arles, e todos sabem que houve uma briga, um desentendimento entre os dois. Quando o Gauguin chegou, eles pintaram juntos, fizeram pequenas viagens juntos. O Gauguin fez esse retrato do Van Gogh pintando os girassóis, mas os dois tinham um temperamento muito fortes e acabaram se desentendendo, e o Gauguin voltou para Paris, mas houve uma briga antes. Não se sabe direito a sequência do que aconteceu, mas o Van Gogh ficou com a orelha cortada, né? E ele cortou a sua orelha, dizem que ele cortou a sua orelha, e depois ele fez esse autorretrato com a orelha cortada, né? A consciência é a bússola de um homem. O médico que tratou o Van Gogh da orelha, que atendeu ele no hospital, ele fez o retrato dele, o Dr. Félix Rey, que acompanha o Van Gogh no filme mesmo, a gente vê, ele faz um acompanhamento, encaminha o Van Gogh para um asilo, para um internamento também. Mas depois dessa cena com o Gauguin, e o Van Gogh já ficou assim, em Arles, ele não era compreendido, ele então vai mudar para uma outra cidade, que é Auvers-sur-Oise, perto de Paris, aconselhado pelo seu irmão Theo e pelo pintor Camille Pissarro, que conhecia a cidade e conhecia o Dr. Gachet. Dr. Gachet era um médico, um professor de anatomia, ele pintava e desenhava também, ele admirava a arte, era um admirador da arte e conhecia vários artistas e já tinha tido experiências de tratar assim, de doenças nervosas. Então, o Van Gogh vai passar uma temporada lá, ele faz o retrato do Dr. Gachet,
Eles se dão muito bem no começo, o Dr. Cachet admirou muito a obra dele, mas depois, assim, tudo indica que eles, no final, o Van Gogh já não tinha assim, uma confiança muito grande no Dr. Cachet. Aqui são paisagens que ele fez em Auvers-sur-Oise, paisagens muito bonitas, são as últimas, né? E aqui ele faz mais um estudo inspirado no Millet. O Millet havia feito essa igrejinha de costas, então ele vai pintar a igreja de Auvers-sur-Oise de costas também. E aqui a gente pode ver a diferença da realidade objetiva e da pintura subjetiva, emocional, cheia de sensibilidade do Van Gogh. Inclusive, lá em Auvers-sur-Oise, se vocês estão vendo aqui, tem uma reprodução dessa pintura do lado da igreja. Essa pintura é muito interessante porque ela mostra a evolução dele. A modernidade de Van Gogh para a época é a sua nova estrutura expressiva. Ele usa a cor muitas vezes no estado puro e suas pinceladas tornam-se mais fragmentadas em pontos, traços, manchas, vírgulas e batidas de pincel. Vocês podem reparar, ele faz tracinhos, faz pontos, faz vírgulas, ele bate o pincel. Então, ele varia a textura e a pincelada, né? E a textura torna-se mais densa. Sem falar nas cores sempre vibrantes, né? E na expressividade. Então, as últimas pinturas do Van Gogh em Auvers-sur-Oise são essas paisagens. Ele fez esse retrato de uma moça que trabalhava na pensão onde ele se hospedou. Ele fez esse retrato da filha do Dr. Cachet no jardim, que é uma pintura muito alegre, muito vibrante. E ele fez também o retrato dela tocando piano. Ele fez 2 pinturas do Jardim de Daubigny. Daubigny havia sido um artista de uma geração anterior, contemporâneo do Millet, e tinha a casa dele lá. O Van Gogh faz 2 pinturas desse jardim, muito bonitas também. E isso aqui é uma pintura de raízes de árvores. E o famoso Campo de Trigo com Corvos, em 1890, considerado por alguns como sua última pintura. A sua pintura é uma interpretação subjetiva e a carga expressiva da obra revela o estado de ânimo do artista, sua alegria contagiante ou a sua própria dor. Ou seja, eu acho que o Van Gogh foi verdadeiro em tudo que ele fez. Ele manifestou a sua alegria ou a sua dor, o seu desespero. Ele foi verdadeiro na pintura dele, né? Foi extremamente autêntico. A morte do Van Gogh, que foi considerado um suicídio durante um tempo, e agora, de pouco tempo para cá, existe a suposição de que foi um assassinato. A morte do Van Gogh aconteceu, ele ficou 2 dias com uma bala no estômago e acabou morrendo, e dentro do bolso dele tinha uma carta que ele tinha escrito para o Theo, o irmão. Um dos trechos da carta: eu queria te escrever sobre inúmeras coisas, mas sinto a inutilidade disso. Pois bem, em meu próprio trabalho, arrisco minha vida e nele minha razão arruinou-se pela metade. Foi a última carta do Van Gogh. Ele morreu nos braços do Theo, que chegou a tempo ainda de vê-lo, e 6 meses depois o Theo morre, porque o Theo já estava com algum problema de saúde, mas ele entrou numa depressão profunda e morreu 6 meses depois. Os 2 estão enterrados em Auvers-sur-Oise, um do lado do outro. E pouco depois da morte do Theo, a esposa do Theo organiza uma grande retrospectiva, ela recolhe todas as obras que ela conseguiu do Van Gogh, faz uma grande exposição de suas obras, porque ele não tinha vendido nada durante a vida,
E, nessa exposição, o reconhecimento do Van Gogh já acontece de repente. Ele já é reconhecido como um artista inovador, como um fenômeno da história da arte, e essa valorização vai só aumentando. Ele vai influenciar os movimentos todos que vieram depois, vai influenciar todas as gerações de artistas até hoje, e realmente é o que eu falei no início, é um fenômeno da história da arte. Eu vou terminar com uma citação do Maurice Serrillas. Certezas e incertezas, matéria e espírito, são essas as contradições essenciais de Van Gogh, cuja arte é hoje compreendida ao mesmo tempo pelas multidões e pelas elites, fato raro para um artista. Sem dúvida, é porque ele soube dar o melhor e o pior de si mesmo. Ou seja, ele foi verdadeiro em tudo que ele fez. Bom, eu tentei mostrar, então, uma trajetória rápida desses 10 anos de produção do Van Gogh. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até mais. Nós que agradecemos, Fátima, foi sensacional, foi uma delícia te ouvir. Eu tive a sensação que eu podia ficar te ouvindo aqui a noite inteira, vendo essas obras fantásticas, né? Muito obrigado mesmo por você ter Eu fiquei muito apresentado. preocupada com o tempo, né, Lucas? Fiquei muito preopada de não ultrapassar. Nem sei se eu ultrapassei o tempo, Ah, mas... eu nem quis te cortar, não, que estava tão bom para Ah, continuar. pois é, qualquer coisa você desculpa aí se eu ultrapassei. Imagina, que isso, que isso. Vou passar a palavra para a Paula. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Que bonito sua tela aí de fundo, né? Inspirando a gente aqui. Então, pessoal, o Lucas me apresentou, né? Eu sou Paula, eu sou médica psiquiatra pela UFMG, eu sou psicanalista em formação por essa instituição que me convidou aí gentilmente para participar. Agradeço ao Lucas, à equipe do cinema. Então, eu não vou apresentar slides, mas eu fiz uma escrita assim bem livre do que o filme me fez sentir, né, do que me fez associar em psiquiatria, em psicanálise. Eu não vou ficar presa em nenhuma patologização do Van Gogh, nem da arte, porque não merece, né? Mas eu vou trazer aqui tudo que me causou algumas reflexões e aí depois a gente abre para pensar. Bom, ao assistir esse filme, né, At Eternity's Gate, que é o título original, e pelas minhas pesquisas parece que é um filme cujo nome faz referência a uma obra do Van Gogh, né? Inclusive que um amigo holandês me disse que a gente pronuncia Van Gogh. Eu descobri isso muito recentemente, mas fica de curiosidade. Então, parece que o título ele faz referência a uma obra, né, que é originalmente conhecida como Sorrowing Old Man, que é o Velho Triste. Essa obra a Fátima apresentou ali, que foi, inclusive, um homem que o Van Gogh conheceu aí. Vou falar Van Gogh, que fica mais fácil para nós. Conheceu na sua internação no Hospital de Saint-Rémy, né, aquele velho lá que vocês devem lembrar do filme, que era um ex-fuzileiro e que tinha umas chaves tatuadas no pescoço. Eles estavam num banho lá gelado, numa daquelas caixas de madeira. E, bom, né, ao assistir esse filme, eu acho que uma primeira palavra me ocorreu imediatamente, que foi a sinestesia. Né, esse conceito que eu acho que eu aprendi na escola ainda, mas uma junção de sensações em muitos planos sensoriais. Né, o ar amarelo, né, do vento na pele ruiva do pintor, os sons das janelas que batiam ao impacto da atmosfera cinza, né, quando ele chega lá em Arles, o mau cheiro das meias furadas, dos sapatos sujos, que ele representa com muita vivacidade, que transcende a tela. Enfim, muitos outros exemplos desses planos sensoriais que vão se interconectando. O cineasta traz uma câmera ali em movimento, refletindo o olhar do pintor sobre o mundo
e trazendo a total intensidade das suas percepções. O Van Gogh alucina, né, em vários momentos do filme, como um sujeito psicótico. Mas também o que seriam as alucinações, se não uma explosão patológica dos sentidos? Né? Por que eu estou usando essa palavra patológica? Porque trouxe sofrimento para ele em muitos momentos durante algumas crises, que culminaram com o isolamento, com camisas de força, com banhos gelados, né? Especialmente no Hospital de Saint-Rémy, que é onde o cineasta ele concentra aquela segunda internação, ela é mais explorada no filme. Então, eu não sei se todos sabem, mas na segunda metade do século XIX, esse era o tratamento psiquiátrico, né? Que seguia um modelo que foi proposto pelo Philippe Pinel, que na verdade foi um modelo revolucionário, porque ele veio depois da Revolução Francesa, que só a partir da defesa da liberdade, igualdade e fraternidade propôs um modelo de tratamento hospitalar, baseado no saber e na intervenção médicos. Então, né, a gente vê ali que não tinha muitos recursos, né? A psiquiatria, as medicações, né, a revolução farmacológica, psiquiátrica, ela só acontece em 1950, quando chega a clorpromazina. Então, antes disso, houve aí vários momentos de tratamentos, de revoluções mesmo dentro da psiquiatria. Bom, então o Pinel ele propõe um novo modelo que era baseado na intervenção médica. Antes disso, no regime absolutista, antes da Revolução, eram espaços mesmo asilares de controle social, as internações não tinham nada a ver com a medicina, eram determinadas por autoridades reais, judiciárias. Então, não tinha a ver com esse modelo de internar, observar um doente, criar um modelo nosológico, e isso tudo veio depois. Após a Revolução, entra em cena a medicalização do hospital e um modelo de tratamento biomédico, que ainda pecava muito por ser centrado na relação com a doença enquanto objeto, e não com o sujeito da experiência da doença. Essas palavras são do Paulo Amarante, né? Um grande revolucionário aí brasileiro da reforma psiquiátrica. Bom, o Pinel ele propõe o isolamento e a disciplina como princípios básicos desse tratamento moral aos pacientes psiquiátricos. Como a gente vê no filme, é um afastamento completo do mundo exterior como meio de recuperação psíquica, considerando que as causas da alienação mental elas estavam no meio social. Era essa a hipótese. Além disso, por meio da disciplina, a mente poderia recuperar a sua organização e o domínio das paixões. O alienado mental, né, um nome muito forte e que é tão estranho se referir, né, ao Van Gogh dessa maneira, porque como a Fátima colocou ali, ele tinha momentos de extrema lucidez e parece que grande parte da sua vida, né, houve muita lucidez no sentido de conectar-se com a realidade, de não romper, de não cindir-se. Mas ele também foi acometido por surtos psicóticos importantes, né, por quadros maníacos, enfim. Bom, a ideia do Pinel era que por meio da disciplina a mente poderia recuperar sua organização e que o alienado mental era aquele desprovido de razão e que por isso ele era um perigo social e não podia mais exercer o seu livre-arbítrio. Então, a gente vê que o Van Gogh desafia esse modelo que se propôs a tratá-lo. Porque não há como domesticar a loucura, né, como propunha o Pinel. Porque a razão não é capaz de subjugar as paixões, mantendo-as submersas como um iceberg. Não é muito assim. Mas talvez um ego forte é capaz de mediar ali as exigências dos impulsos, das pulsões e as exigências da realidade, algo que era comprometido, né, na mente do pintor, como retrata o filme. Eu vou me ater principalmente ao filme, depois eu vou falar um pouquinho da biografia, né, desse ponto de vista das relações do Van Gogh, mas
havia esse comprometimento, né, de fazer essa mediação, pulsão, realidade. Bom, a nossa vida mental é um universo gigantesco e singular de consciência e inconsciência, e muitas das nossas vivências emocionais não são passíveis de conhecimento, né? O hospital, nesse modelo do Pinel, era um hospital que se propunha exatamente a cercear, a domesticar, como eu falei, e havia, né, descobrir talvez certezas das patologias e enquadramentos que a mente não permite muito, né? O próprio pintor, ele afirma isso no filme. Eu queria tanto compartilhar do que vejo, achei que o artista deveria ensinar a ver o mundo. O que nós conhecemos não são as experiências emocionais do Van Gogh, mas as suas magníficas telas e as pinceladas convictas, como diria Gauguin, que inclusive o critica pelos excessos de tinta, de impetuosidade, mostrando que Van Gogh é uma pessoa que transborda, né, além dos limites do seu corpo e da realidade. Na verdade, parece não haver um limite corporal bem definido. O pintor faz parte da natureza, sente-se invadido por ela, como um estado de onisciência. Também tem a convicção onipotente de que a sua missão é trazer esperança e consolo à humanidade, através de um privilégio concedido a ele, o dom divino da pintura, capaz de fazer as pessoas sentirem-se vivas. De fato, né, a arte ela é capaz de proporcionar essa experiência transformadora do nosso mundo interno e que não conseguem ser traduzidas em palavras, mas somente sentidas. Mas o que chama atenção no discurso do Van Gogh é a certeza, né, a convicção de ser um agente com o poder de modificar a visão que as pessoas têm sobre o mundo, o que às vezes se aproxima de um delírio de grandeza, né? Inclusive aquele furor produtivo, né, com muitas obras e com muita intensidade, parece mesmo um quadro maníaco. As sensações visuais, auditivas, táteis são muito aumentadas, né, e captadas pelo olhar do cineasta que nos transporta para os campos de flores e de trigo dourado que balançam ao vento. Van Gogh caminha durante invernos e verões em uma errância, né? É como uma tentativa talvez de encontrar-se, né? De remendar ali um ego fragmentado, atormentado por visões de anjos, flores e por um espírito ameaçador que conversa com ele, corta a orelha esquerda para livrar-se das vozes. O episódio é antecedido por sua separação de Gauguin, que provoca uma crise persecutória em Van Gogh, na qual o pintor julga ter provocado algo para que o amigo o abandonasse. Né? Naquela cena em que ele sai correndo e chorando, se não me engano, parecia uma igreja, né? Aquele local. Ele diz para o Gauguin, né? Você não pode ir, ele é atormentado por umas vozes que o acometiam ali. Ele pede desculpas, ele, né, sente mesmo que provocou algo para que ele fosse embora, para que ele anunciasse a sua partida. Quando questionado pelo médico, ele diz que a orelha era um presente para Gauguin, como um pedido de desculpas, né? E aí fiquei pensando, tal ato de tamanha violência e concretude nos mostra como era complexo para ele simbolizar o que sentia. Se a perda do objeto amado havia sido causada por ele, a retaliação ao objeto interno perseguidor se mostra através de uma mutilação. Não tem muita distinção entre ele e o outro, mostrando um estado esquizoparanoide, né, de não individuação, ou seja, por talvez essa consciência persecutória, né, de que ele fez algo para que o amigo o abandonasse, né, não leva muito em conta quem era o Gauguin, mas sim o Van Gogh, bastante autocentrado ali. Interessante observar que Van Gogh, ao ser observado pintando pelo Gauguin, ele afirma: eu liberto a paisagem que há na natureza, em uma das cenas em que eles estão pintando juntos nos campos. A convicção, né, psicótica, eu diria, de que a natureza ela é aquilo, exatamente aquilo que ele observa, sem possibilidade de ser outra coisa.
Não é a natureza só observada segundo a perspectiva do pintor, mas a verdade escondida atrás da paisagem. Né? No filme, pelo menos, ele mostra muito isso, de estar em busca da verdade, de libertar algo que só ele vê. Claro, né, todo artista vê a natureza e os retratos e os seus modelos sob a sua perspectiva. E a dele era brilhante, né? Mas essa convicção é que nos chama a atenção para o quadro do sofrimento mental. A convicção da verdade e das certezas, segundo o filme nos apresenta, né? Ao longo do filme, a gente acompanha algumas internações do Van Gogh e algumas transformações. A primeira, em um hospital local em Arles, em que o Theo Van Gogh o acolhe em seus braços na cama do hospital como um irmão protetor. É uma cena que nos desperta compaixão, né? E sabe-se que grande parte da biografia do Van Gogh tornou-se conhecida pelas cartas, como a Fátima já mostrou, que foram trocadas com o Theo e publicadas no início do século XX. Os relatos são de que Theo oferecia suporte financeiro e emocional ao irmão, além do acesso às figuras emblemáticas do meio artístico, já que ele era comerciante de arte. A segunda internação, em Saint-Rémy, sob os cuidados do Dr. Ray, ocorre na mesma época em que Aurier, né, um crítico de arte, publica uma crítica sobre as suas obras, dizendo que nunca, abre aspas, nunca existiu um pintor em que a arte tocasse tanto os sentidos. Diz um trecho da crítica, abre aspas, uma natureza abundante, onde tudo, seres e coisas, sombras e luzes, formas e cores, se levantam e acendem com um desejo violento de gritar a própria canção de sua essência, da forma mais intensa e feroz e em seu timbre mais agudo. E a matéria e a natureza se contorcendo freneticamente. É a forma que se torna pesadelo, as cores que se tornam chamas, a luz que se conflagra em vida, a luz que se conflagra e a vida que se torna febre escaldante. Eis a marca deixada na retina, assim que se vê o trabalho singular, profundo e conturbado de Vincent van Gogh. Essa fala está no filme, né? Então, Aurier parece chegar próximo à intimidade do Van Gogh ao escrever sobre a experiência perturbadora que sua arte provoca. No mundo interno do pintor, né, as pulsões ali irrefreáveis por um ego muito frágil se derramam sobre as telas. É uma espécie de estado onírico, né, um sonho que se vive acordado. É interessante a dualidade também das sombras e das cores, do realista e do sobrenatural, que me fazem pensar também em um estado mental cindido, né, que pondera pouco, que excede em tudo, que é febre escaldante. A gente então poderia se perguntar, né, não seria exatamente isso que a gente está chamando de loucura, a matéria-prima do brilhantismo de Van Gogh? O cineasta traz essa discussão na fala do pintor, quando ele afirma que só os bons pintores são loucos, né, uma fala do filme. Eu não tenho pretensão de responder essa pergunta, mas o que a gente vê é que tem um estado mental em constante ebulição, que gera sofrimentos atrozes, mas que ao mesmo tempo é capaz de uma argumentação lógica fascinante, como a gente observa na conversa que ele tem com o padre, que autoriza sua alta hospitalar. Esse diálogo é muito interessante, né? Porque a perspectiva da crença religiosa do padre questiona a crença de Van Gogh de que a sua pintura é adequada e que talvez é o mundo que não está pronto para ela. Interessante que em ambas a gente fala da fé, né, de algo que não pode ser visto ou demonstrado, mas que é parte da realidade psíquica de cada um dos interlocutores ali. Porém, enquanto a fé religiosa ela é comungada por muitos, né, a interpretação de Van Gogh sobre si mesmo e seu papel no mundo ela é autocentrada. Ela não é partilhada naquela época. Mas ambos falam do poder do invisível, seja a fé, seja a loucura. Eu acho que essa é uma obra sobre o invisível.
Após a alta, o artista vai para a casa do Theo, se surpreendendo com as suas obras não vendidas, né? Ele chega na casa do Theo e da Joane, se não me engano, a esposa, e vê os quadros na parede. Fica muito angustiado pela frustração, pela sensação de ser incompreendido em Paris, de não suportar. Ele diz isso, né? Eu não suporto isso, me faz mal essa cidade. Ele suplica ao irmão que o deixe embora e segue assim para o Versoise, onde ele permanece em contato com a natureza e sob os cuidados do Dr. Paul Gachet, esse pintor, né, que era um pintor e médico homeopata. Descobri isso também em alguns registros. Na pequena cidade, ele vive um furor produtivo, pintando 75 quadros em 80 dias e em diálogos reflexivos com o médico. Em uma das suas falas, ele diz: sinto que sou parte de tudo, fora e dentro de mim, mostrando como os limites do eu são indefinidos. Ele interpreta a pintura como a sua cura e eternização, uma maneira de permanecer e presentear o mundo, o que diminui o sentimento de exílio. Né? Talvez a gente possa dizer aí que a arte, ela foi... O sofrimento mental encontrou saída, né, na arte, e embora não conseguiu ser contido em muitos momentos, mas encontrou essa saída, né? Uma das cartas do Van Gogh para o Theo diz que o Dr. Paul Gachet tinha dúvidas se quem era mais louco, se era ele ou se era o Dr. Gachet. Finalmente, né, em uma sucessão de cenas que nos deixa pairando no ar, a gente testemunha a morte dele e a dúvida sobre assassinato ou suicídio é mantida no espectador. Seriam os jovens que atiraram meras alucinações? O Van Gogh não acusa ninguém, afirmando que podia também ter sido ele próprio o autor do disparo. A confissão é feita ao médico que o acompanhava, já que no filme, o Theo, quando chega, já não o encontra com vida. Mas na biografia é um pouquinho diferente, a Fátima até já comentou. O Theo chega, né, o encontra ainda, e aí o Van Gogh começa, né, a entrar num quadro de prostração. Parece que a bala não perfura nenhum órgão vital, né, mas fica alojada e os médicos não conseguem retirar, e aí ele vai enfraquecendo, e ele sofre de uma infecção, né, causada pelo ferimento. Bom, ele morreu nas primeiras horas da manhã de 29 de julho de 1890, e Theo afirmou que as últimas palavras do irmão foram: a tristeza vai durar para sempre, que me remete lá à obra que dá nome ao filme, né, o Sorrowing Old Man, que é o Velho Triste. Vincent van Gogh morre então em 1890, terminando seus dias sem alcançar fama ou dinheiro com a venda dos quadros. E Van Gogh, já foi dito, também morre 6 meses depois, né, depois de entrar num quadro depressivo. Mas o portão da eternidade só se abre para o Vincent no início do século XX, né, quando as suas obras se tornam aclamadas na Europa, na região da Alemanha e da Áustria, Hungria. Caracterizado por Gauguin como o homem que pintava a luz do sol, inundado pelo amarelo, um trechinho de uma carta do Van Gogh para o Theo em 88 diz assim, abre aspas, estou pintando com o entusiasmo de um marselhês a comer bouillabaisse, o que não lhe surpreenderá por ser este o caso de pintar grandes girassóis. Bouillabaisse, um prato típico francês. Se eu executar mesmo este plano, haverá uma dúzia de telas. O conjunto será então uma sinfonia de azul e amarelo. Eu trabalho nisso todas as manhãs a partir do nascer do sol, pois as flores murcham rapidamente e é uma questão de fazer tudo de uma vez. Essas cartas, né, estão no Museu Van Gogh lá em Amsterdã. E online também a gente consegue acessar. Tem todas elas por períodos da vida, é muito interessante. A vida do Van Gogh teve peculiaridades muito interessantes, mas repletas de tragédias. Né? Eu não sei se todos sabem, mas ao nascer, ele foi o primeiro filho sobrevivente. Né? A mãe dele teve filhos que morreram antes dele. E quando ele nasce, ele recebe o nome do irmão natimorto, que foi gerado no ano anterior. Então, a hipótese de que isso foi muito marcante na vida dele, né? Não poderia deixar de ser. Então, ele recebe o nome desse irmão, e haviam vários Vincents na família. Tinha um avô, tinham várias gerações.
Então foi um nome que foi ali replicado. E foi criado por pais bastante rígidos e religiosos, né? O pai era pastor, foi educado em diferentes internatos e ele definiu sua juventude como austera, fria e estéril, sentindo-se frequentemente só e abandonado. No filme, a gente percebe uma certa rigidez afetiva, né, do pintor, ao mesmo tempo que ele ansiava pela presença dos amigos, como o Gauguin e do irmão. Ele pede para o Theo ficar com ele algumas vezes. Durante a sua vida, ele teve alguns pares amorosos. Uma delas foi Cien, que aparece naquele quadro, né? E a Cien, ela se suicida. Ele teve um outro par amoroso, uma outra moça que também tentou autoextermínio, mas não consumou. Mas a Cien, sim. Viveu de maneira cigana, entre muitas idas e vindas à casa dos pais. E eu fiquei pensando, né? Talvez buscando aquilo que ele nunca obteve, uma disponibilidade afetiva. Fumava e bebia em excesso, sendo algumas vezes internado também para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, sífilis e gonorreia. Suas obras, inicialmente em tons terrosos, mais sombrios, né, como a gente viu nas figuras da Fátima, elas vão evoluindo para cores vibrantes. Cenário esse que já é retratado pelo filme, que se passa num período muito breve da sua vida, entre 1886 e 1890. Porém, um período aí de talvez maior produção artística. Muitas questões fascinantes ficam quando a gente vê esse filme, que é um filme lindo, muito sensível. É interessante que é um filme de um artista que passa momentos muito turbulentos e trágicos, mas é leve, né? A arte traz essa leveza. Entre as perguntas, né, o que cruza o portão da eternidade, que dá nome ao filme? Seria a loucura e a tristeza, né, que o Van Gogh batalhou muitos e muitos anos e às vezes entrava nos quadros mais eufóricos, né, mas lutava contra isso. Seria a luz do sol derramada nos girassóis, né? Seria a linha tênue entre o Espírito Santo e o São de Espírito, que é a frase do Gauguin que termina o filme, né? Que ele diz: eu sou o Espírito Santo, eu sou o São de Espírito. Bom, são muitas coisas aí para a gente pensar. Era isso que eu quero colocar inicialmente, para a gente abrir aí para as perguntas. Muito obrigada. Bom, Paula, eu que agradeço as suas contribuições tão enriquecedoras, né? Antes da gente abrir para o debate, para as perguntas, queria só falar algumas coisas também. O diretor do filme, né, no Portal da Eternidade, o Julian Schnabel, ele também é pintor, né? Então, o filme é uma espécie de carta de amor à pintura, né? Como você falou, né, o diretor trabalha muito com a câmera na mão, o que nos favorece, facilita a nossa imersão na forma que o Van Gogh enxergava o mundo, né? E só salientar essa fantástica interpretação do William Dafoe, né? Que levou ele a concorrer ao Oscar em 2019, né? Ele perdeu para o Rami Malek no Bohemian Rhapsody, né? Ele era o meu favorito. Maravilhosa, né? Mas eu prefiro eu prefiro o William Dafoe interpretando o Van Gogh, mas infelizmente ele não ganhou, né? Eu fiquei pensando também na visão da psicanálise sobre a arte, sobre o que é o artista, né? Como que o artista consegue criar um campo muito especial, e no caso no filme, a arte cinematográfica associada à pintura, né? Esse campo em que o artista, tanto o diretor quanto o Van Gogh, nos leva para, que é um campo em que ele consegue dividir com a gente aquilo que ele cria, e a gente se identifica, e a gente mergulha, e a gente viaja, né? Como que esse campo é um campo tão especial, né? Mas a gente tem muitas perguntas no chat aqui. Vamos para elas. Eu só não sei o que está acontecendo, porque eu não consigo ver o nome das pessoas.
Tá aqui, não vou conseguir ver o nome. Foi só falando excelente, adorei. Fatinha, que bom te ouvir de novo. Foi fantástico, foi excelente. Parabéns, Fátima. Sempre doce. Excelente, sensacional. O tempo passou muito depressa. Maravilhosa exposição, Fátima. Parabéns, amei. Que apresentação linda, Fátima. Ótima. Pena que eu não consigo ver o nome, pessoal. Várias obras que eu não Lucas, tenho. a Adriana pede também o link da gravação, parece, né, para compartilhar depois. Eu vou até pedir para a Diana para a gente lançar no YouTube também depois, na página da sociedade. Se quiser, eu posso te ajudar aqui com os nomes, mas, né, por enquanto é isso mesmo que você leu. Ótima exposição também da Paula, muito bom. Bárbara, Paulo, muito bom. Só aparece para mim M. Não sei o que é. Mas aí eu leio aqui. Mas por enquanto é isso. A Adriana pediu o link. Eu também gostaria de receber o link. Mas pergunta não tem. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar, viu, gente? Fica à vontade. Aqui, ó. Quem que perguntou? Deixa eu ver se eu consigo ver. Agora eu consegui. Não consegui. André? Adriana, a Adria May que pergunta, eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso, da genialidade e loucura. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está saindo minha voz ou não? Tá, tô te ouvindo. Tá, seguinte. Eu queria saber também se alguém aí assistiu a animação que foi feita a respeito da vida do Van Gogh, que eu acho que também foi absolutamente genial e foi pouco comentada. Não estou falando hoje, porque hoje não era o tópico, mas foi pouco comentada pelas pessoas que eu conheço e que eu achei também maravilhosa e trabalhosíssima. Difícil de fazer. É lindíssima mesmo. E foram feitas com milhares de fragmentos de pinturas a óleo, não foi, Adriana? Que foi montado aí aquele filme. Ô, Paulo, você quer comentar a pergunta da... Andrea, é assim que fala mesmo? Andrea tá por aí? Estou. Oi, é assim mesmo que fala? É Andrea. Andrea é italiano. Que lindo, Andrea. Então, isso é uma coisa... A gente não tem muitas respostas para isso, né? Muitas certezas, enfim, são hipóteses, são especulações. Mas, como eu falei, o Van Gogh, a impressão que eu tive é que foi o sofrimento mental encontrou uma saída pela arte, né? Foi uma maneira que aquela turbulência conseguiu se manifestar, né? Então, existe até alguns paralelos, por exemplo, entre quadros maníacos e criatividade, né? De que a pessoa ela entraria num quadro de produções subsequentes e muito intensas, mas a gente também sabe que para haver criatividade, a mente ela tem de ter uma organização, né? Uma mente desorganizada e fragmentada, dificilmente ela atinge um estado criativo assim muito muito intenso, né? Então eu acredito que no caso dele houve essa saída, né? O Van Gogh ele tinha momentos de muita lucidez e de uma argumentação muito lógica, mas tinha momentos também de muita fragmentação. Então, não existe assim uma resposta, né, padrão para genialidade e loucura. Mas eu penso um pouco nesse sentido. Acho que o Lucas também pode acrescentar, né, algo se ele... O que você pensa, Lucas? Eu fiquei pensando que o Van Gogh usava, né, toda essa arte até por uma forma dele conseguir organizar, porque estava vivenciando, né? Sim. Entre aspas, essa loucura, né?
Como é que é essa máxima, Adriana? Da existência do método na loucura que ela está falando ali. Nossa, eu achei que esperia. É o seguinte, é uma fala do Horácio a respeito do Hamlet. O Horácio fala que em toda aquela loucura do Hamlet existe um método, embora as pessoas não percebam. Agora, no Hamlet existe uma discussão se era realmente loucura ou se o método dele era fingir loucura para descobrir o que ele precisava descobrir. Mas essa discussão vai para outro lugar, ela é bem mais longa. Mas eu acho que no caso do Van Gogh, se não houvesse método no estado psíquico dele, ele não teria conseguido produzir o que ele produziu. Para ele conseguir produzir aquilo tudo, ele tinha que ter um método, ainda que fosse um método dentro do estado maníaco. É o que o Lucas coloca, né? A arte foi organizadora do estado mental dele. Você quer complementar essa questão, Fátima? Depois a gente passa para a Regina, que eu quero fazer uma pergunta. Não, eu concordo que a arte foi uma maneira de organização mesmo, talvez essencial, né, para ele manter o equilíbrio dele. Ele declara, eu não consigo viver sem pintar, e eu não sei fazer outra coisa a não ser pintar. Então, a gente vê que realmente era uma coisa vital para ele, né? É só. Pode fazer a pergunta, Regina. É o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Paula, porque, voltando ao filme, a cena final do filme, né, praticamente o final, no funeral do Van Gogh, que mostra ali o caixão, e à volta do caixão várias as suas obras, várias pinturas. Aquilo ali, eu gostaria de saber como que você, Paula, interpreta isso, porque provavelmente não é a realidade, né? Não deve ter sido dessa forma o funeral dele. Mas como que você enxerga isso? Para ver se bate com a minha ideia. Obrigada, Regina. Regina, então, eu fiquei pensando que o funeral, né, era ali do corpo dele, mas que ele estava ao redor ali, né? O Van Gogh estava nas telas, né, com toda a sua intensidade, com toda a sua genialidade, e aquilo ali é a tradução dele, né, como o Gauguin coloca, né? O Espírito Santo, são de espírito, a sanidade do espírito estava ali nas obras ao redor, né? Não era somente a representação do corpo. Eu fiquei pensando nisso, mas eu achei muito impactante que era tipo uma exposição durante o funeral. E as pessoas olhavam e era a maneira de conhecê-lo. É como ele ficou eterno, né? Foi através das pinturas. Então, eu acho que é bem emblemático assim disso, da eternidade dele. Eu pensei nisso também, uma ligação com o título do filme, né? Com a questão do portal da eternidade, né? Que seriam as suas obras, né? Pensei nisso. Mas é estranho, né? Assim, é bonito também. É uma imagem muito bonita também. Mas é forte, né? E eu acho bonita nesse sentido do que é que fica, né? Ele mesmo disse, eu quero me eternizar através do meu trabalho, da minha pintura, né? Eu pensei nisso. Eu não sei se você... Muito bom. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa eu não tenho um certo tempo que eu vi isso, desse quadro que está atrás da Fátima e de outros quadros de uns cientistas que mediram como que o Van Gogh conseguiu instintivamente pintar de forma muito precisa o comportamento das ondas e da luz. É fantástico. Eu vi isso também. É impressionante. Posso falar, Lucas? Raquel? Pode. Fátima, eu quero te agradecer pela intensidade, né, da exposição, a emoção que você, né, colocou na exposição. Achei muito bacana, gostei muito.
Eu quero responder, né, para a Adriana, que eu assisti ao outro filme, né, Com Amor, Van Gogh. E a gente consegue, não é, Paula, também, né? Obrigada pela exposição. A gente consegue entender a vida, o homem, né? Assim, como é que eu diria? A loucura, né? A intensidade, né? A tristeza. O filme, os dois filmes são belíssimos e a gente fica muito envolvida. Então, assim, eu estou achando esse evento de hoje, né? Fechando toda a minha emoção, todo o entusiasmo que eu assisti, com que eu assisti esses dois filmes de Van Gogh. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, Raquel. Eu quero aproveitar e fazer um convite para todos que estão aqui. O nosso último Cinema e Psicanálise do ano vai ser aquele filme da Netflix, Histórias de um Casamento. Só que não vai ser na terça, vai ser numa quarta, dia 3 de dezembro. Tá? Então, estão todos convidados, 3 de dezembro, quarta-feira, no mesmo horário, 7h30. A Aline mandou Lucas, deixa eu aqui. só comentar que a Raquel colocou. Sim, vai. Raquel, os filmes realmente são muito emocionantes, né? Eles nos tocam, assim. Eu fiquei muito tocada por pelo humano, né? O Van Gogh, ele é muito humano e a gente tá nessa linha tênue da loucura com a sanidade o tempo todo. E é muito humano e é muito bonito. As imagens são muito ricas, muito vivas, né? É muito emocionante mesmo. Eu acho que pelo humano que está em nós, né? E pela loucura que está ali, ó, pertinho de todo mundo. Seu microfone está fechado, Raquel. Não estou te ouvindo. Posso saber por que foi escolhido esse filme? A História de um Casamento? Porque eu já assisti o filme, então. Lucas, Diga. eu posso voltar para a Paula? Só posso voltar. Paula, e lindo isso tudo, né, que você trouxe hoje, e como que o Van Gogh se implica com a vida, como que ele dá respostas, né? Como ele é intenso, né? Realmente um sujeito para ser analisado mesmo, né? Eu achei, eu tô realmente encantada, gente. Muito obrigada de novo. Quer complementar, Fátima? Não, tudo bem. Eu também estou encantada. Eu gostei muito da apresentação da Paula, assim, ela captou muito bem esse paradoxo, né, do Van Gogh, assim. Foi muito, muito esclarecedor para mim. Mas, Regina, você perguntou por que a gente escolheu a História de Casamento. Porque a Comissão dos Cinemas Canais a gente reúne com muita antecedência. E quando a gente reuniu, o filme tinha acabado de sair. E a gente gostou muito da produção e tava aquela coisa toda, né? E aí a gente escolheu por causa disso. Estarei Vamos lá. presente. Ótimo. Uma pergunta da Aline. Ó. Olá, boa noite. Eu gostaria de ouvir comentários sobre a relação vincular do Vincent com o irmão Theo. Se a mesma se assemelha ao vínculo analista e analisando. Pois no filme percebe-se que a fé do Theo na capacidade do Vincent como pintor o ajudou muito. Aline, então, eu não pensei nisso não. Legal isso de você ter trazido. O que eu pensei mais foi na relação pai e filho, sabe? Entre o Theo e o Van Gogh. Parece que o Van Gogh teve uma infância e uma adolescência muito, muito sofrida, né? Como ele falou, estéril de afeto, né? É claro que o afeto é o que é a base da relação analista analisando. Se não houver afeto, não tem como transitar, né? Não tem relação, não tem duplo ali. Mas eu pensei muito nessa questão
do impulsionar, da fé no Theo, na capacidade do Van Gogh, muito em algo paternal também, sabe? Que pode acontecer numa relação de análise, né? Essas figuras todas familiares transferidas para a pessoa do analista. Mas eu pensei nisso, no paterno, né? No analista você trouxe aí, muito legal. E né, essa história dele é uma história de abandono mesmo. Então foi o que me ocorreu. Não sei se o Lucas pensou em mais algo aí. Faz sentido, sim. Faz sentido. Só não tem muito a ver com a pergunta da Aline, só porque eu fiquei pensando aqui, eu associei aqui, que a gente está falando do William Defoe, né, que ele fez esse papel com mais de 60, né? E o Van Gogh tinha 37, né? Na casa dos 30. Mesmo assim, a gente não sente tanto impacto, né? Foi tão boa a atuação dele que a gente nem, pelo menos eu, não me importei com isso. Uhum. É verdade, é verdade. A interpretação dele ultrapassou isso, né? Foi excelente. É muito bom, né? Mais perguntas, comentários? Fique à vontade, gente. Pode comentar alguma coisa aí? Claro, fica à vontade. Se apresenta para a gente. Tá bom, eu sou Itamar Sardinha. Primeiro, agradecer vocês terem aceito meu pedido de inscrição. Achei bem legal os comentários todos e tal. Bom, para aproveitar um pouco alguma coisa que você, Lucas, comentou e dar mais uma puxada. Eu me senti um pouco, talvez pensando um pouco no Julian Schnabel, né? Esse cara que eu digo do filme, estava lembrando, ele é co-roteirista, ele é né? É o diretor da música, fez as pinturas do Van Gogh, é uma das pessoas que fizeram. Então, qual o papel dele nesse filme? Uma das coisas que eu fui ver esse filme, fui ver especialmente aqui para acompanhar esse debate, eu tinha visto o Escafandro de Borboleta, do mesmo diretor também. E fiquei pensando nos dois filmes, que é o cara e o amigo. E duas coisas que eu estranhei nesse fora, que me dá um certo distanciamento. Uma para o William Dafoe. Quer dizer, eu tô coroa, foi mais novo do que eu, mas o pescoço dele, a pele, é visivelmente de um cara velho. E para mim isso dá um certo distanciamento. O Theo, que é mais novo do que ele, para mim era pai e filho, mas o Dafoe que podia ser o pai do ator que representa o Dafoe. Outra coisa que para mim pode, não sei se é intencional, do Julian Schnabel, O Escafandro de Borboleta é um filme americano inteiramente falado em francês. Assim como meu amigo Hindu, né, inteiramente falado em inglês, apesar de ser um filme brasileiro. Mas então, quer dizer, o Julian Schnabel, ele é capaz de fazer um filme inteiramente falado em francês. E nesse achando esquisito o filme, tem algumas frases em francês meio soltas. A maior parte do filme ele é falado em inglês. Uma ideia para mim assim que o Julian Schnabel não quis fazer um filme com nenhuma impressão de realista. De ter arrumado um ator coroa, para mim ele está querendo mostrar uma coisa que eu vi no comentário dele. Ele não está representando, não é só refazer uma biografia do pintor. É a visão que esse artista tem da história do pintor. Então, para mim, acho que pensar isso, além de eu pensar o que foi o pintor holandês, a relação dele com o irmão e tal, para mim, qual a relação, o que esse diretor, como artista, pretendeu e o que ele está fazendo, né?
A música, né? A música, ele é coautor da música, tem uma dona de um nome meio... Mas é uma música também que não é feita para impressionar ou para agradar, ela incomoda muitas vezes, ela... Mas então, pensando nisso, que o tempo inteiro, acho que a maior parte da discussão, quem foi o pintor, qual a relação dele, a relação com o irmão, tive a doença, a questão da internação, não sei o que e tal. E eu podia imaginar também que o filme não é uma expressão direta do... Quer dizer, o filme é uma criação artística de uma equipe muito grande, que tem um monte de gente, mas cujo, digamos, tem um peso muito grande do diretor. Então, para mim, eu estava lembrando, sexta-feira eu vi o pessoal da Associação Paulista de Medicina, tem um programa parecido, que eles discutiram o Cidadão Kane. E a maior parte da discussão é sobre o Orson Welles, que é diretor do filme. Você discute o personagem, a biblioteca, mas a questão do diretor fica muito clara. E, de vez em quando, a gente quase que abstrai do diretor e começa a pensar na história como se o diretor fosse transparente. O diretor, eu estou penetrando direto na história. Eu podia pensar um pouco de vez esse incômodo que eu acho que para mim é intencional do diretor. E de vez em quando arrumar uns truques, né? No meio, o cara está olhando a paisagem, a fotografia é muito bonita, o tempo inteiro colorida. De repente aparece um preto e branco, quer dizer, aquele preto e branco, epa, foi defeito da minha televisão, aí eu fui ver de novo. Não. Ele deve estar querendo mostrar, sei lá, sugerir algum estado mental do pintor, alguma coisa. Na hora que ele levou o tiro, está voltando para casa. Aí você coloca um truque, aqui em cima você tem uma imagem clara e embaixo a imagem está desfocada, que é alguns truques para... Né? Bom, mas é isso então, quer dizer, voltando mais para o filme. Excelente colocação. Excelente colocação. Escafandra da Borboleta, eu acho o filme muito bonito. Muito bonito. A Luciana comentou aqui, ó. Lucas, só antes, né, dar um oi pro professor Itamar. Eu sempre lembro dele da faculdade de medicina. Ele não foi meu professor, mas a gente se cruzou lá muitas vezes. E só um comentário que ele falou da ficção, né? A gente assistiu uma ficção. E a gente fica muito tentado a falar do Van Gogh e do personagem, né, que existiu, mas também a gente não sabe, a gente sabe muito pouco, né, da história dele, apesar das cartas, a gente infere, a gente fantasia, né? De fato, é uma criação, é uma ficção, né, professor Itamar? Muito legal. Complementando essa questão aqui, ó, esse descompasso da idade entre o Van Gogh e o ator pode ter sido uma forma do diretor assinalar o sofrimento do Van Gogh. Aí a Adriana falou, faz sentido, embora jovem ele era velho. Pode ser. Faz sentido a colocação, né? Eu fiquei pensando também no furor produtivo, né? É uma pessoa que viveu muitos anos em tão poucos. A intensidade. E se isso pode ter a ver com esse envelhecimento, né? Com essa figura marcante ali, sofrida. É verdade. Olá, boa noite. Aline. Eu queria fazer uma observação. Pode, pessoal? Claro. Vocês ficaram falando da questão da idade dele, né? Eu fiquei pensando aqui, né, num trecho do filme que assim é um trecho que para mim é um dos mais emocionantes que tem, que é quando ele está lá no internado, acho que naquele hospital, né? E o padre vem perguntar algumas coisas para ele, né? E mostra um quadro, né? E pergunta se aquilo é uma pintura, né? E ele pega e diz que, né? Que ele
pinta que ele é um dom que Deus deu para ele, alguma coisa assim, eu não lembro igualzinho, né, foi dito, né, por ele no filme. Mas, assim, aí tem um momento onde ele diz, né, que talvez ele tivesse pintado as obras para pessoas que ainda não haviam nascido, né? E eu acho que talvez essa parte onde é dita, né, demonstrado, né, que ele é mais velho, né, até que o ator é mais velho até do que a idade que ele tinha, talvez seja isso, por ser uma mente à frente do tempo dele, né, de certa forma velha, né, uma pessoa jovem com uma mente velha, assim, eu achei muito interessante e é muito emocionante, muito bonito, né, lógico. Ele pagou um preço muito alto por isso, né, ele sofreu muito, foi muito incompreendido e tal, né. É isso. Eu fico pensando no conceito da psicanálise, até que dialoga com o título do filme, No Portal da Eternidade, que é o conceito do narcisismo, né? Que é a nossa dificuldade de lidar com a nossa finitude, né? E essa dificuldade, Freud tem um conceito que ele diz, né, que a gente é muito difícil abrir mão de um prazer que a gente já experimentou. E quando Freud cria a teoria do narcisismo, ele cria uma ideia de uma divisão do narcisismo em 3 tempos. O narcisismo absoluto, que é intrauterino, o narcisismo primário e o narcisismo secundário. E o narcisismo intrauterino é exatamente esse estado de nirvana, de completude, da não falta, esse estado perfeito. Como a gente já experimentou, e como Freud fala que é muito difícil a gente abrir mão de um prazer que a gente já sentiu, a verdade é que a gente nunca consegue abrir mão desse prazer. Então, por isso que é tão difícil para a gente entender a nossa finitude. E por isso que os artistas estão nesse nível tão diferente, né? Que, por exemplo, Van Gogh é eterno, né? Dificilmente o Van Gogh vai deixar de ser eterno. Beethoven e vários outros, né? Vários outros. E a gente não consegue lidar com... porque depois do narcisismo absoluto vem o narcisismo primário, né? Mas enfim, não vou extrapolar muito nisso não. Alguém comentou aqui. Adriana. Existe também no casting a necessidade de escolha de um ator que tenha intensidade suficiente para fazer esse tipo de papel. O Defoe é um ator que consegue essa intensidade, até mudo e de costas para a câmera. Isso é mais importante que a fidelidade da idade cronológica do artista retratado no filme, com certeza. Esse comentário da Luciana é interessante. Lucas, eu concordo porque teve uma cena no filme que me remeteu a isso, quando ele deita no chão e se mistura à terra, ou seja, evocando o fato que ao pó retornaremos. Com certeza. Muito bom, Luciano. Cadê a Luciana? Luciano está com a câmera desligada. Muito bom, gente. As discussões são muito ricas, né? Essa parte tão bacana, né? Psicanálise, a gente poder conversar sobre isso, né? A pandemia tão complexa, tão triste, né? E exige tanto da gente. Mas tem esse lado. Eu sei que tem colegas aqui de Uberaba. Não sei se você está na Itália, André, ou se você está no Brasil. Está no Brasil? Vou chegar a ser internacional ainda, então. Eu sou do Brasil, sou do Paraná. Ah, do Paraná, que bacana. Moro, mas eu sou gaúcha, mas moro no Paraná. Muito legal. Muito bom vocês poderem estar participando com a gente agora, né? Ô, Lucas. Quero agradecer também, então, dizer que realmente eu compartilho desse momento da pandemia, né? E sou grata por terem me aceito
participei do último cinema de vocês e pedi para participar desse. E Espero que participe sempre. Em meio a esse contexto, esse está sendo um dos bons encontros. Muito obrigada. Diga, Fátima. Não, eu ia comentar que vários filmes já foram feitos do Van Gogh, inclusive tem um muito antigo com Kirk Douglas e Anthony Quinn, né? E outros filmes foram feitos, né? E esse que a Adriana falou também, o Compaixão, Van Gogh Compaixão, muito interessante. Mas especialmente esse filme no Portal da Eternidade, o que eu achei assim, ele levanta questões, ele levantou questões assim muito mais profundas sobre digamos, a essência do Van Gogh e sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Foi uma abordagem assim de uma sensibilidade diferente. Eu achei o filme, né, excelente nesse sentido também. Né? Quer dizer, como diz o professor Itamar Sardinha, foi um grande filme. Né? O cineasta fez um grande filme. É uma fotografia linda também. É, né? Uma obra de arte sobre um outro artista, né? Com certeza. Uhum. O que mais, pessoal? Perguntas? Comentários? Podem ficar à vontade. A gente vai até... Nosso horário teto é 9h30. Né? Temos mais alguns minutinhos ainda aqui. Tem perguntas? Estão tímidos? Se ninguém tem mais perguntas, vamos passar a palavra para a Paula e para a Fátima para fazer o encerramento. Colocações finais. Quer começar, Fátima, com suas colocações finais? Bom, para mim foi muito interessante participar dessa discussão, desse debate. Foi muito interessante. Primeiro, o filme já me tocou muito. Van Gogh toca a gente sempre, né? E, como eu te falei, o filme é uma abordagem diferente, que eu gostei muito, mais sensível, mais profunda. E gostei muito da apresentação da Paula, muito esclarecedora também. E achei ótimo participar. Quero agradecer a vocês e dizer que realmente gostei muito. Foi muito enriquecedor. Obrigada. Paula? Então, né, eu também quero agradecer muito a Fátima, que trouxe aí esse olhar artístico, né, que eu não tenho, e coisas muito interessantes. Uma das coisas da sua apresentação, Fátima, que me chamou a atenção, foi a fala de que o Van Gogh ele é um artista que reúne o popular, né, e a elite cultural, vamos dizer assim. Dificilmente uma pessoa vê uma obra e desconhece, né, ou não se emociona, isso independente da afinidade e do saber cultural, né, enfim. E eu acho, não é? Eu fiquei com essa impressão. É uma comunicação assim ampla, né, dele. Ampla, sim. Bom, então acho que é isso. Quero agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários, agradecer ao Lucas mais uma vez.
né, pelo convite. Foi muito prazeroso escrever sobre esse filme. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu que agradeço por ter aceito o convite, Fátima também. Espero que a gente possa fazer mais edições de Cinema Psicanálise, tanto com você, Paulo, com você, Fátima. Assim. Muito, muito bom. E obrigado a todos que estiveram até aqui também. Já estão todos convidados para o dia 3 de dezembro. Né? Nos vemos no próximo, então. Um abraço, boa noite e obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.